Olá, pessoal! Sou a professora Eliege. A nossa disciplina de ciências do 9º ano regular hoje será a nossa aula 4 com o assunto Introdução ao Estudo da Química. Na aula passada terminamos com o assunto da genética, falando sobre as segundas leis de Mendel. Aí se pensa, né? Por que então agora eu vou começar a estudar a química? Qual é a importância do estudo da química no nosso dia a dia, né? Então, por que isso da química? Porque ela existe uma inter-relação da química com outras disciplinas, né? Como? Com a biologia, que é a biologia celular, microbiológica ou anatomia. Ela também está ligada com a física, com a medicina e ciência da saúde e também com as ciências ambientais. E o que seria a química, né? A química é a ciência que estuda a matéria, seja ela de qualquer origem. E o que seria matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, madeira, ferro, vidro, qualquer outro tipo de metal, qualquer coisa que ocupe, tenha massa e ocupe o lugar no espaço. Então, aí eu divido, né? Quanto à matéria, acabamos de falar, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que seria um corpo? O corpo é uma porção limitada da matéria, quer dizer, um pedaço da matéria. Então, no início da matéria, eu estou vendo o quê? Uma floresta e uma árvore. Já o corpo é um pedacinho dessa matéria, que aqui seria o quê? Um tronco, né? Um pedaço de madeira. E depois, finalizando, a gente tem um objeto, que é um corpo que tem a finalidade específica. Por exemplo, aqui tenho exposto como um objeto uma mesa e cadeiras. Então, no início eu tive a matéria, depois eu tive o corpo, que é um pedaço da madeira, né, da árvore, e finalizei com um objeto que é uma mesa e uma cadeira fabricados em madeira. Então você já deve ter percebido, né, que alguns materiais eles são mais duros, outros quebram com maior facilidade, alguns são bem coloridos e outros não apresentam cores alguma. Tais características são denominadas propriedades da matéria. E sobre as propriedades da matéria, ela tem uma classificação, né? E elas podem ser classificadas em propriedades gerais ou propriedades específicas. E como seriam as propriedades gerais da matéria? Então, as propriedades gerais, ela pode ser observada em qualquer corpo, né? Independente da substância de que ele é constituído. Essas propriedades gerais, ela pode ser de impenetrabilidade, de massa, elasticidade, extensão, indestrutibilidade ou inércia. As propriedades gerais da matéria mais importantes são a impenetrabilidade, a elasticidade, extensão, indestrutibilidade, massa e inércia. Vamos falar sobre cada uma delas. Sobre a impenetrabilidade, quer dizer, dois corpos não ocupam ao mesmo tempo um mesmo lugar no espaço. Por exemplo, dentro de um recipiente aqui de vidro, exposto na imagem, é um vidro que tem água e papel. Só um pouco de água está dentro e um pouco de água que está ali dentro desse copo. Então, pode-se observar que cada material, né, cada material está ocupando um espaço único, né? Então, ele não está ocupando ao mesmo tempo ali aquele espaço. E sobre a extensão, é a propriedade que a matéria tem de ocupar esse espaço, ou seja, toda matéria ocupa um lugar, né? O que corresponde ao volume. Então, a quantidade, né, se é 1 litro, se é meio litro, né, é nesse sentido, então que ela vai ocupar. Mas aí também ele está relacionado à massa, né? Tanto pode ser em litro, ou pode ser em quilogramas, ou pode ser em gramas ou miligramas. Então, isso seria referente ao volume, mas toda a matéria deverá ocupará um lugar no espaço. E a massa? A massa, ela corresponde à quantidade de matéria que forma o corpo. E para medirmos essa massa, utilizamos a unidade de medida principal, como acabei de falar, um exemplo, né? O quilograma.
E o que seria a inércia? A inércia, naturalmente, os corpos têm a tendência de manter seu estado de repouso ou de movimento em trajetória reta. A medida da inércia corresponde à da massa de um corpo, portanto, quanto maior é a massa do corpo, maior será a sua inércia. E quanto à elasticidade? É a propriedade de um corpo, tende a voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Aqui nesse exemplo tem um pula-pula, né, que é uma cama elástica. Então, conforme a criança pula, ele afunda e depois, quando a criança se eleva o corpo, ela volta ao seu formato natural da qual ela foi construída. E a indestrutibilidade é a propriedade que a matéria tem de não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, nesse caso, a exemplificação aqui é um pedaço de madeira que não estou construindo um fogo, né? Não estou construindo uma brasa, né? E sim a partir do quê? Da madeira, através do processo de combustão, é que originou as chamas. E vamos falar sobre a combustão mais à frente. E sobre as propriedades específicas. Então, falamos sobre a propriedade geral, agora vamos falar sobre as específicas. São observadas em certo grupo de matéria, que são divididos em organolépticas, químicas e físicas. E o que seriam as propriedades organolépticas? São as propriedades pelas quais certa substância impressiona os nossos sentidos, que seriam cor, sabor, brilho, odor e etc. Por exemplo, né, os raios luminosos, né, ele tem muito brilho. Uma fruta, né, que no exemplo seria um tipo de laranja, né, um toranja, e que exemplifica o quê? Que ao mesmo tempo que você sente o cheiro, né, que você, através do paladar, também sentirá o sabor dessa fruta. E as propriedades químicas, quais seriam? São aquelas que caracterizam quimicamente as substâncias. E aqui, como falei anteriormente, uma delas seria a combustão, né, a hidrólise e a reatividade. Por exemplo, no caso da combustão, é necessário o quê? Um combustível, uma fonte de calor e o comburente para que haja uma reação e entre em combustão. Então, eu simplifiquei do ladinho, né, com o quê? Um fósforo aceso, né, e as chamas que ele provocou após essa combustão. E as propriedades físicas, que seriam as que caracterizam as substâncias fisicamente, diferenciando entre si. E as mais comuns são ponto de fusão, ebulição, solidificação e condensação. E nisso a gente chega o quê? Nos estados físicos da matéria, né? Então, acabamos de falar, né, da condensação, da solidificação e quais seriam os estados físicos? São as fases diferentes que uma substância pode apresentar no espaço. Por exemplo, ela pode ser sólida, ela pode ser líquida e ela pode se transformar em vapor. Aqui exemplificando, né, uma geleira, né, depois um lago, né, um rio, e depois ela se transformando em vapor. Então, nos três processos são água, mas em etapas, fases diferentes. Primeiro sólido, depois líquido e depois o gasoso, que é na espécie de vapor. Então, rapidamente, explicando sobre esse processo, né? Vamos pegar primeiro do estado sólido, que foi mostrado na imagem anterior. Então, para que ela se transforme novamente no estado líquido, ela precisa, primeiro, ela está lá solidificada, né? Que ela esfriou, tá? No estado sólido, no gelo. Aí, para que ela passe para o estado líquido, ela precisa ser aquecida, passando pelo processo da fusão. E ela se transforma no estado líquido. Nesse estado líquido, para que ela se transforme em gás, né, no estado gasoso, ela vai precisar ser aquecida, que é o processo da vaporização, e assim ela vai se transformar no estado gasoso.
Mas depois desse estado gasoso, ela também pode o quê? Se condensar novamente, né, que é o processo da liquefação, né, que daí esse vapor ele vai se esfriar e vai se transformar novamente no estado líquido. Do estado líquido ele pode novamente se transformar esfriando, né, um pouco mais, no estado de solidificação. Vamos falar, né, na exemplificação do sólido. Então, por exemplo, uma bolha de bilhar, ela pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente que ela não tomará a forma do recipiente, né? Ela vai sempre ficar lá do mesmo formato e o seu volume também não vai aumentar ou diminuir. Então, aí esse estado sólido seria o quê? É quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação baixa, né, podendo ser concentrado mais átomos em um mesmo espaço físico e possui forma e volume fixo. Nesse caso, né, do estado sólido, a força de atração é maior que a força de repulsão entre suas moléculas. Quer dizer que quando a substância ela é sólida, os seus átomos eles se juntam, ficam muito próximos, né, tudo muito juntinho. E como ele está sólido, não importa o recipiente que colocar, ela não vai aumentar ou diminuir o seu volume. E aí vamos falar do estado líquido e como que ocorre essa formação, esse estado, essa fase, né, da substância. Então, o estado líquido ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à matéria no estado sólido. Quer dizer, já houve um aquecimento levezinho e as moléculas começam a ficar um pouquinho mais distantes uma das outras. Aí a substância no estado líquido, ela tem um volume fixo, porém a sua forma pode variar. Então, a substância no estado líquido, ela pode variar de forma dependendo do quê? Do local onde é colocado essa substância. Por exemplo, a água colocada no copo, ela vai ter uma forma, colocado em uma garrafa, ela terá outra forma, em qualquer outro tipo de vasilhame diferenciado, ela vai se adequar à forma do vasilhame. E a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre as suas moléculas. Então, como eu acabei de explicar, né, a água, se ela estiver num copo, ela vai tomar a forma do copo. Se ela estiver na jarra, ela vai tornar a forma da jarra. E assim por diante. Tudo dependerá do recipiente no qual ela é colocada. Aí vamos falar no estado do vapor, né, no estado gasoso. Então, o estado gasoso acontece quando as partículas que formam matéria estão bastante afastadas, então elas estão bem distantes uma das outras, dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variável. A força de atração é menor que a força de repulsão entre essas duas moléculas. Por exemplo, o oxigênio ele pode ser comprimido dentro de um cilindro e tornar né, a forma desse cilindro. Então, ele também depende o quê? Do recipiente no qual ele está disponibilizado, é a forma que ele vai se adequar. E ainda sobre a mudança do estado físico, o que temos, né? Que a influência dos fatores externos, como pressão e temperatura, fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico. Por exemplo, a água coexistindo nos 3 estados físicos. Essas mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas. Então, sobre as mudanças do estado físico. Então, falamos sobre o sólido, né, o líquido e o gasoso. Então, primeiro no sólido ele está no formato de gelo, que todo mundo conhece, no líquido, a água líquida, potável, normal, e a vaporização, que ela vai se transformar em vapor através do aquecimento. Né? Nesse estado, o quê? No sólido ela está em ordem, né, as moléculas, no líquido. Do sólido ela precisa sofrer uma fusão para que ela se transforme em líquido, e do líquido para o gasoso ela precisa também de um aquecimento para entrar em ebulição e dessa forma se transformar em vapor.
Ainda, né, falando sobre as mudanças do estado físico, elas têm características importantes, que, por exemplo, é o ponto de fusão e a solidificação. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. E a solidificação corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Quer dizer, para o ponto de fusão, né, ele está do estado sólido, ele vai se transformar para o estado líquido, vai precisar de um aumento de temperatura. No caso da solidificação, ela está num estado líquido e precisa do processo inverso, que seria o resfriamento, para que ela se solidifique. As características importantes nas mudanças de estado físico. O ponto de fusão e solidificação. O ponto de fusão, ele é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Quer dizer, ela está no estado sólido, ela precisa de um aquecimento para que ela passe para o estado líquido. No caso da solidificação, é o inverso. Ela está na fase líquida e precisa de um resfriamento para que ela se solidifique, né? Esse é o processo o ponto de solidificação. Observação: o ponto de fusão, representado pelas letras P e F, e o ponto de solidificação pelas letras P e S são obtidos em uma dada pressão. Quando essa não é citada, considera-se pressão atmosférica. Ainda sobre as características importantes na mudança do estado físico, temos o ponto de ebulição, liquefação. Esse ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância muda do estado líquido ao estado de vapor. Quer dizer, ela precisa de um aquecimento maior, né, para que do líquido ela se transforme em vapor. E o ponto de liquefação ou de condensação, ele corresponde ao processo inverso, embora as temperaturas sejam equivalentes. Então, no ponto de ebulição, representado pelas letras P e E, e o ponto PL ou PC, que corresponde ao ponto de liquefação ou ponto de condensação, são obtidos em uma dada pressão. Quando esta não é citada, também se considera somente a pressão atmosférica. E aqui só para exemplificar um diagrama, né, da mudança do estado físico do sólido, que está numa temperatura abaixo, né, está em 10 graus Celsius, que quer dizer, ele está abaixo de zero, né? Ocorrendo o ponto de fusão, já quando ele entra a 0 grau, ele já vai se transformar no processo líquido. Ele já fica assim, líquido com um pouco de sólido, né? E o ponto de ebulição, ele só será atingido a 100 graus Celsius. Isso é no caso da água no estado puro, né? E, consequentemente, após o ponto de ebulição a 100 graus, ela vai se transformar em vapor. Ainda sobre o diagrama da mudança do estado físico. Um sólido na temperatura de 15 graus negativos, né? Na escala Celsius. Ele chega no ponto líquido, mas nesse caso aqui, ele já não é uma substância que está no seu estado, não é uma água pura, é uma água já com uma mistura de açúcar, né? Quer dizer, uma água açucarada, é uma solução. Então, para que ele atinja o ponto de ebulição para chegar nas outras fases, né, do sólido para o líquido, do líquido para o estado de vapor, ele precisa de temperaturas diferenciadas. E isso depende também da influência da altitude. Quer dizer, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. E vice-versa. Visto que a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que ao nível do mar. Por exemplo, aqui tem a representação, a água ao nível do mar em Santos, né, está no litoral, ao nível do mar, ela vai entrar em processo de ebulição a 100 graus Celsius. Já em São Paulo, ela já não está mais ao nível do mar, né, ela já não está lá no nível zero, ela está a 750 metros
de altitude em relação a Santos, ela vai entrar em ebulição a 98 graus Celsius. Em Brasília, que já está a 1.100 metros de altitude, a 96 graus Celsius. Em Quito, que está a 2.850 metros de altitude do nível do mar, essa água vai entrar em ebulição a 90 graus Celsius. E La Paz, como está a 3.600 metros de altitude com relação ao nível do mar, ela vai chegar no seu ponto de ebulição a 87 graus Celsius. Então, quer dizer que tanto a altitude, ela tem uma grande influência nessa temperatura. E quanto maior a pressão, né, vai depender, se ela está com uma pressão maior, ela vai estar ao nível do mar. Com uma pressão menor, ela vai estar nas maiores altitudes. Mais um exemplozinho sobre a influência da pressão. A pressão e a temperatura, elas são grandezas diretamente proporcionais, assim quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. E aí, para fazer um experimentozinho, para quem tiver interesse, né, por curiosidade, é um experimento sobre o ovo maluco. E por que que acontece, né, o que que acontece nesse experimento? Por que que ele continua girando, né? Então, o material que será preciso, só para curiosidade de experimentação, um ovo cru, né? E como fazer? Vai girar o ovo e deixa que ele pare o ovo rapidamente e solta. Então, aí você vai verificar o quê? Que esse ovo continua girando. E por que que isso acontece, né? Nesse caso, já deixei uma explicaçãozinha sobre isso, que o ovo continua girando por causa da inércia. É ela que faz com que as coisas continuem a fazer o que estão fazendo. O que está se movendo, continua a se mover. E o que está parado, continua parado. Assim, quando você para o ovo que está girando, a clara e a gema dentro dele continuam em movimento. Então, por isso que mesmo você parando de movimentar, ele vai continuar em movimento, porque o que está lá dentro continua em movimento. E uma dica de filme, que é um filme bacana e bem didático para esse assunto, Querida, Encolhi as Crianças. Esse filme, ele retrata, né, um problema que um cientista conta, né, que é um cientista maluco, ele inventa uma máquina capaz de reduzir o tamanho das coisas. E com isso ele acaba tendo um problema que ele acabou reduzindo o quê? O tamanho dos seus filhos. E essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula 4. A próxima aula também será a continuidade sobre o assunto de química. E foi colocado material de apoio utilizado, que é o livro do 9º ano, né, mesmo, do ensino fundamental. Então, e deixei também o link para que vocês possam assistir o filme Querida, Encolhi as Crianças. Até a próxima aula e tenham um bom aprendizado.